Som. Som. Estamos ao vivo. Paulo, estamos ao vivo. Boa noite a todos aí que nos acompanham. Mais uma semana de estudo do nosso grupo de estudos dos livros da codificação, especificamente da turma da Gênesis, aqui no Centro Espírita Luz e Verdade. Daqui a pouco eu vou colocar o endereço da nossa instituição espírita aqui passando na tela do nosso estudo. Então, primeiramente, aí sejam todos bem-vindos, né? Vamos dar aí seguimento a mais um estudo, apresentando aqui os colegas que vão estar conosco aqui comentando, né? Do meu lado está o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. E aqui abaixo de mim na tela, a nossa colega Rejane. Seja bem-vinda, né? E a todos aí pessoal que já passa conosco aí, aqueles que, se tiver alguns que estejam chegando aí da primeira vez, sejam bem-vindos, aqueles que vão assistir depois. Vamos então dar a saudação aqui aos colegas que estão chegando. A gente tem a Vânia Xavier, seja bem-vinda, Vânia, boa noite. Guaraciara também, marcando presença aqui, boa noite, Guaraciara, seja bem-vinda. E temos a Luzia Dutra também aí, toda semana conosco, seja bem-vinda, Luzia, boa noite. Daqui a pouco os demais colegas vão estar chegando aí podem dar aí a saudação, a boa noite, depois a gente vai colocar aqui na tela. Então sejam todos bem-vindos. E fica desde já o convite para participar do estudo aqui com a gente, né? Pode comentar, tirar dúvida, qualquer coisa aí. É Luísa, né? Eu falei Luzia, desculpa aí, Luísa Dutra. Eu li, mas acabei pronunciando errado. Desculpa, Luísa. Hoje nós ainda estamos na segunda parte, no capítulo 14, que é os fluidos, né? Então, estamos estudando um pouco, mas é o mesmo capítulo. Desde lá do começo, quando a gente viu os fluidos que formam o perispírito, né? Estudamos, então, dando prosseguimento aí. E hoje a gente vai falar das fenômenos mediúnicos, manifestações espíritas, né? Vai do item 40 até o 44. E antes aqui, como nós sempre fazemos aqui, vamos passar para a página de preparo e depois a gente vai fazer a nossa prece inicial para a gente começar o nosso estudo. E aí eu vou passar a palavra para a amiga Regiane, que vai ler a nossa de preparo. Boa noite, gente. Do livro Minutos de Sabedoria, número 266. Enquanto dispuser de tempo nessa terra, dirija seus passos pela senda do bem. Procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém, embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho, um sorriso de incentivo. Faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e de felicidade. Vamos à Felipe, eu vou fazer a nossa prece. Obrigado, Regiane, pela leitura. Felipe, vou fazer a prece inicial. aqueles que desejarem, para aqueles que desejarem fechar os olhos, para que a gente una os nossos pensamentos numa só direção, a direção do nosso Criador, do nosso Pai, agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade desta vida
a oportunidade do encontro da noite de hoje, que a gente possa estar de mentes abertas, corações abertos para novas ideias, novos entendimentos, que possamos ser apoiados pela espiritualidade superior, pelos benfeitores da humanidade, do nosso país, do nosso centro espírita, Luz e Verdade, do nosso estudo, nosso anjo protetor. Que eles possam proteger esse nosso encontro e vibrar a favor de nós bons pensamentos, boas ideias, assim para aqueles que também tão necessitados como nós precisam, vibrações da boa vontade, para que a gente possa, a cada novo dia, reformar nossos pensamentos, nossos sentimentos e nossas atitudes, aproveitando essa vida como uma oportunidade única de ser ainda mais caridoso com o próximo, tendo a fé de que sairemos dessa vida muito melhor do que chegamos. Graças a Deus. Obrigado, Felipe, pela nossa prece inicial. Chegou mais uma colega aqui, a Tatiane Silva. Boa noite, Tatiane. Aqui embaixo, gente, está aparecendo aí, como vocês podem ver, o nome da nossa instituição, Espírita Luz e Verdade, e o site, né? Que é www.selv.org.br. E como a gente faz toda semana, a gente lembra, né, que esse remota durante o pandemia, para a gente não parar o estudo, mas ele funcionar assim presencialmente. E a Casa Espírita ela está voltando aos poucos, né, com todos os cuidados, protocolos necessários, né, sanitários necessários para garantir a segurança de todos. Algumas reuniões públicas, tem lá toda a questão, o protocolo, o agendamento prévio, mas aí sempre é válido chegar no site e dar uma conferida lá, porque todo esse grupo de estudo, essa turma aqui está integrada nessa instituição da qual fazemos parte. E tem várias atividades lá, então fica aí a divulgação. E também a gente sempre pede, esse estudo aqui está sendo gravado, quem porventura conhece alguém que hoje, por eventualidade, não vai poder estar aqui conosco, pode depois assistir e pode estar sempre fazendo a divulgação, que a divulgação é feita ao longo do ano, né? Às vezes a pessoa passou boa parte do ano, já perdi boa parte do livro, mas aí tem outra turma também, nesse momento está acontecendo, o livro do Espírito, o livro dos Médios, o Céu e o Inferno, e a própria Gênese, que continua conosco e depois, nos outros anos, a gente dá continuidade ao mesmo estudo. Então, nunca tem barreira, todos são bem-vindos até o último dia, como o nosso coordenador geral fala, né? Então, assim, feitas essas observações, se eu esquecer alguma coisa aí eu comento depois, a gente vai dar uma pausa. Vou passar aqui para o Felipe, né, que vai comentar os primeiros itens, depois a gente vai dar tenta também que a leitura seja prévia, mas se porventura não tiver tempo, de repente ler, pode acompanhar o estudo aqui com a gente. E qualquer observação, dúvida ou questionamento, sejam bem-vindos, podem comentar aí, vai ser muito bem-vindo para contribuir para o nosso estudo.
Então, vou passar a palavra aqui para o Felipe, que vai comentar os primeiros itens, do item 40 a 42, está lá ainda no capítulo 14. Pode ser? Obrigado, Paulo. Meu áudio tá legal, né? Tá saindo bem, sem eco. Bom. Obrigado. Gente, boa noite. Boa noite, boa noite. Muito obrigado pela companhia de vocês nessa noite de segunda-feira, em mais essa noite de segunda-feira, para a gente continuar, né, os estudos em cima do livro que a gente se propôs desde o início do ano. Acho que foi bem lembrado pelo Paulo, logo no início, que ele situou onde a gente está, né? A gente está no capítulo Os Fluidos. A gente vem de um capítulo que fala sobre os milagres, no sentido da palavra, na concepção da palavra. E aí a gente entrou, né, no capítulo de Os Fluidos, e aí passa por toda uma conceituação importante da natureza e da propriedade dos fluidos. Ele fala de fluido cósmico universal, depois fala de perispírito, fala da ação dos espíritos sobre o fluido, né? Depois ele vai para um subcapítulo que ele explica alguns fenômenos considerados sobrenaturais e desmistifica esse sobrenatural, não está nada fora do natural. Aí a gente falou de dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições e transfigurações. Né? Aí a gente vai hoje falar de manifestações físicas e mediunidade. No próximo encontro sobre obsessão. E depois a gente entra nos milagres, né? Nos milagres do Evangelho. Então ele faz toda uma coxa de retalho, né? Ele faz toda uma preparação, entra na questão dos fenômenos de emancipação, explicando como os fluidos, né? Como a gente pode entender os fluidos nesses fenômenos considerados sobrenaturais, e depois entrará no capítulo sobre os milagres do Evangelho. Né? Mas hoje o nosso tema, manifestações físicas e mediunidade. Então vamos lá, pega o livro aí, vamos acompanhar, e eu vou trazer aqui aquilo que me chamou mais atenção, que na verdade é quase tudo, porque tem pouca informação escrita, então dá para, acho que, passar por todos os tópicos, dessa vez sem atrapalhar o horário, tá? Vou até deixar um horáriozinho mais solto, para compensar a semana passada, para dar oportunidade de vocês também colocarem daí o que vocês estão achando, a visão de vocês, o entendimento. Então vamos lá, manifestações físicas, mediunidade, item 40, ele começa assim. Os fenômenos das mesas girantes e falantes, da suspensão etérea dos corpos pesados, da escrita mediúnica, tão antigos quanto o mundo, mas vulgares atualmente, facultam a explicação de fenômenos análogos. Né? Então, são palavras importantes que ele colocou aí, eu vou dar um foco nelas, quando ele fala de os fenômenos das mesas girantes e falantes. Só para a gente entender, são aqueles fenômenos, logo do início, que despertou a curiosidade de Kardec, que as mesas tinham certos comportamentos, e as mesas falavam, né? Então tinha ali uma inteligência, e aquelas mesas, através de um alfabeto, a mesa dava ideias, não que a mesa fala, é falante nesse sentido, né? Então ele diz, esses fenômenos que no mundo antigo, né, existia, e que naquela época de Kardec eram considerados vulgares, né? Ele coloca mais vulgares, mas no sentido de popular,
mais populares atualmente proporciona a explicação de fenômenos semelhantes, né? Então, traz um pouco do que de como Kardec nos ensina, entendendo os fenômenos, observando os fenômenos, ele consegue fazer comparativos e até definir, né, certos fenômenos, comparando um com o outro, colocando cada propriedade de cada fenômeno diante daquilo que se conhecia na época, né? E ele continua assim: aos quais, pela ignorância da lei que os rege, se atribuía caráter sobrenatural e miraculoso, né? Então, ele coloca o pouco entendimento, a ignorância no sentido do não saber da lei que rege esses fenômenos, né? E que esse não entendimento da lei, esses fenômenos eram considerados sobrenatural, estava fora de uma naturalidade, estava sobre uma naturalidade, e algo como miraculoso, como milagre. Né? Então é importante a gente entender que no capítulo anterior ele fala sobre milagre no entendimento da concepção da palavra. E ele conclui, se eu pouco me lembro, ele conclui assim, no capítulo anterior, se a gente pode chamar de milagre aquilo que nos salta aos olhos, aquilo que nos surpreende, né? Não aquilo que está fora das leis naturais, e Deus precisava se mostrar corrompendo as suas leis, né? Não cumprindo as suas leis, mas que a gente entende como milagre é só aquilo que nos impressiona, mas tudo tem uma lei. Apesar da ignorância que a gente tem dela, pela lógica, a gente supõe que há. E a ciência, como é uma obra dos séculos, ela, aos poucos, vai invadindo esse campo. E ele termina esse item dizendo assim: tais fenômenos repousam sobre as propriedades do fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Então, todos esses fenômenos que ele comentou, né, e outros que surgiram depois, como ele diz, fenômenos análogos a esses que existiram durante muito tempo e se tornaram mais vulgares, ficou mais popular agora, repousam sobre a propriedade do perispírito, fluido perispirítico, quer dos encarnados, quer dos espíritos livres. Bom, 41. Por meio de seu perispírito, que o espírito atuava sobre o seu corpo vivo. Bom, isso é uma repetição, né? Eu entendi que ele até colocou no passado, né? Porque já é ponto pacífico de que o espírito só consegue atuar na matéria através do perispírito. Então ele coloca, por meio do seu perispírito, atuava sobre o seu corpo vivo. É ainda por intermédio desse mesmo fluido, perispírito, que ele, o espírito, se manifesta. Beleza? Sem nenhuma novidade até então. E ele continua, ao atuar sobre a matéria inerte, sobre a matéria sem vida, né? Matéria inerte, celular, livro, produz ruídos, movimentos de mesa e outros objetos que levanta, derruba e transporta. Então, o que ele está nos dizendo, claramente, no que eu entendi? Por meio do perispírito, o espírito também pode atuar sobre a matéria inerte, produzindo ruído, movimentos, mesas, que levanta, derruba e transporta.
que ele termina esse parágrafo assim: esse fenômeno nada tem de surpreendente, se considerarmos que entre nós, os mais possantes motores se encontram nos fluidos mais rarefeitos e mesmo imponderáveis, como o ar, o vapor e a eletricidade. Aí ele faz um comparativo. Se eu conseguir acessar a mente do professor, ele não citou que tipo de motores são esses, mas sim, a gente tem máquinas, e a gente tinha máquinas que, através de fluidos mais rarefeitos, como o vapor, dando como muito exemplo os trens, né, antigos, eu acho que até aquele Zeppelin, né, que é aquele balão, um fluido rarefeito. Hoje a gente consegue explicar muito melhor, mas naquela época ele quis fazer um comparativo, que na vida material há também a manipulação de fluidos rarefeitos, né, para que faça a locomoção de um objeto. Eu entendi dessa forma. E eu achei muito apropriado, para poder dar uma materialidade nesse entendimento, né? Próximo parágrafo. Ele coloca assim: é igualmente com auxílio de seu perispírito que o espírito faz que os médiuns escrevam, falem ou desenhem. Então, o que ele diz aqui, o que ficou para mim é igualmente com o auxílio. Então, ele está comparando do parágrafo anterior, da mesma forma que os espíritos manipulam fluidos, né, para poder mover objetos, igualmente com o auxílio de seu perispírito, o perispírito do próprio espírito, que faz os médiuns escrevam, falem, desenhem. Né? Então, aí já entra um outro instrumento, o médium, o medianeiro, o que está entre, né, um lado e outro, colocando aí como o médium, como a gente muito bem conhece. Ele continua assim: como já não dispõe do corpo tangível para agir ostensivamente quando quer manifestar-se, ele está falando do espírito. Como já não dispõe de corpo tangível para agir ostensivamente quando quer manifestar-se, é muita informação. O espírito já não tem corpo tangível e ele quer agir ostensivamente, né? Quando quer manifestar-se, ele se serve do corpo do médium, cujos órgãos toma de empréstimo, fazendo com que atue como se fora seu próprio corpo, mediante o eflúvio fluídico que derrama sobre ele. Né? Então, entra naquele entendimento, né, do como que funciona a atuação de um médium na psicofonia, na psicografia, em que o espírito utiliza de uma ferramenta para se comunicar. Antes ele usava mesas, usava uma ferramenta que tinha os seus as suas características, né, uma comunicação que era demorada, a tipologia, né? Tantos barulhos, ou tantos toques, ou tantas batidas dava sentido a uma letra, e ali se formavam frases. Com o auxílio do médium, o espírito, né, com o auxílio do seu perispírito, interage junto a um corpo encarnado. Isso que ele quis dizer. E ali faz desse corpo encarnado instrumento, ferramenta para passar suas ideias. Certo? Vamos lá. 42. É pelo mesmo processo que o espírito atua sobre a mesa, quer para que esta se mova, sem que o seu movimento tenha significação determinada.
né, às vezes não é inteligente, é isso que eu entendi. Pelo mesmo processo que o espírito atua sobre um médium, ele atua sobre uma mesa para que essa se mova, não necessariamente que aquela movimentação tenha um recado a ser passado, uma inteligência, uma ideia a ser passada, é simplesmente um movimento. Quer para que dê pancadas inteligentes. Então, sim, também pode fazer dessa atuação, dessa aproximação, dessa interferência na mesa, para que ele dê pancadas inteligentes ou apenas uma movimentação indicativa das letras do alfabeto, a fim de formarem palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de tipologia. E assim começou, Kardec começou a observar esses fenômenos e estudá-lo profundamente, até que chegou ali numa inteligência, né? Ele continua assim: a mesa não passa de um instrumento de que o espírito se utiliza, como se serve do lápis para escrever, dando-lhe uma vitalidade momentânea por meio do fluido que lhe inocula, porém absolutamente não se identifica com ela. O que eu entendi dessa parte? Beleza, o espírito, né, com o auxílio do seu perispírito, coloca uma mesa em movimento e ele pode passar ideias através do movimento dessa mesa, pelas pancadas, de diversas formas. Ele consegue passar suas ideias através desse movimento, mas ele deixa claro: não confunda que o espírito está na mesa. Diz, por meio do fluido que ele inocula, que ele aplica, que ele insere na mesa e a mesa faz aquele movimento inteligente. Porém, absolutamente não se identifica com ela. A gente não pode dizer que o espírito está na mesa. E ele continua da seguinte forma: assim, as pessoas que, tomadas de emoção, ao manifestar-se um ser que lhes é caro, caro no sentido de apreço, né? Abraçam a mesa, praticam um ato ridículo. Né? Dele achar que, sei lá, vou dar um exemplo aqui para mostrar para vocês o que eu compreendi. De repente, o meu avô se comunica através de uma mesa, eu identifico essa linguagem, a formação das ideias. Cara, é meu avô. E ali ele passa o recado e eu vou lá e abraço a mesa achando que meu avô está ali. Não, ele está utilizando da mesa, que o Kardec quis dizer. E ele continua assim: é exatamente como se abraçasse uma bengala de que um amigo se serve para bater no chão. Fazem a mesma coisa os que dirigem palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira, ou como se a madeira houvesse tornado o espírito. Então ele faz essa distinção muito clara e coloca esse ponto em específico, que eu acredito que deva ser resultado das experiências que ele teve e das observações e da inteligência e do raciocínio em que ele chega a dar essa orientação para a gente, que a gente não imagine que ali está um espírito. Por meio de um fluido, ele inocula, ele insere ali naquele objeto para se fazer comunicar. Como um lápis, que ele diz, né? Se eu for escrever uma carta, eu vou colocar as ideias que meu espírito pensa numa carta para mandar para alguém. Não vai imaginar que eu estou dentro da carta. Né? Então, eu entendi mais ou menos dessa forma, em que ele explica de uma forma muito clara. E ele termina assim o item: quando comunicações são transmitidas por esse meio, deve-se imaginar que o espírito está não na mesa, mas ao lado. Né?
Então, o espírito está atuando sobre a mesa. Se a gente quiser uma posição geográfica, imaginemos ao lado. Tal qual, ele continua, né? Tal qual se acharia se estivesse vivo. E como seria visto se nesse momento pudesse tornar-se visível. Né? Então, a mesa aqui, ele ali do lado, fazendo um influxo utilizando o seu perispírito como auxílio para essa comunicação que ele quer passar. E ele coloca, dá-se a mesma coisa nas comunicações pela escrita. Ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo a sua mão ou lhe transmitindo pensamentos por meio de uma corrente fluídica. Né? É muito comum, eu me lembro quando eu leio isso, eu me lembro muito daquele filme, né, As Mães de Chico, em que o Chico psicografava as cartas e a primeira reação da pessoa era abraçar o Chico, né? Na emoção, né? De tanta semelhança da linguagem que o Chico conseguiu passar para a carta, né? E que a pessoa conseguiu entender que era um ente querido, né? E abraçava o Chico e tal, como uma manifestação, né, de carinho, inclusive. Mas que a gente não entenda que dentro do corpo, ao invés de Chico, está o ente querido. Ali próximo, ali ao lado, né? Através do seu perispírito, junto ao médium, transmitindo as suas ideias. Bom, era isso, curtinho, bem entendido, bem claro, né? Então, gostaria de saber se tem alguma participação ou algum comentário de vocês. Eu encerro por aqui. Muito obrigado, Felipe. Muito boa explicação. E, assim, só chegou mais alguns colegas aqui, né? Eu acho que tinha saudado até a Tatiane. Tiago, chegou atrasado. Boa noite, Tiago. E a Valéria também, né? Boa noite, Valéria. E, por enquanto, ainda não tem interação, perguntas. Eu lembro que na semana passada tinha algumas questões, né? Algumas perguntas foram até no final, a gente se extrapolou e hoje está sendo. A gente tem mais tempo aí. Se quiserem perguntar também de semana passada, alguém anotou aqui, quiser trazer também, né? Que a gente falou de agênero, porque a gente está falando de fenômenos mediúnicos, né, Felipe? Da tangibilidade, né? Como que o perispírito pode ficar tangível. Fenômenos da evidência, né? Da visualização de espírito. O Tiago tinha perguntado sobre a questão da visão em sonho durante a vigília. Então, tudo isso já estudamos lá no livro dos Médios e nas Gênesis, assim, Kardec retoma isso. E o que é interessante, né? Não sei se eu estava vendo aqui no livro dos Médios, se vocês forem no livro dos Médios, vocês podem até anotar no capítulo, vou tentar colocar aqui no chat, no chat aqui, a parte que está no livro dos Médios que dá uma explicação, né, das teorias físicas, das manifestações físicas. Vou colocar no bate-papo aqui, ver se foi. Isso aí é a fonte que tem lá. Vocês forem no livro dos Médios, segunda parte, das manifestações espíritas, capítulo 4. Aí, nesse capítulo, Kardec ele se propõe a dar uma teoria, uma explicação. E aí os espíritos, agora não me lembro o espírito se era Erasto ou
um ou outro são bem participativos no livro dos médios, eles dão uma explicação como é que funciona. E Kardec, ele tinha uma ideia, que vai falar, o Kardec, a equipe dele da Sociedade de Estudos de Paris, eles tinham uma ideia. Eles imaginavam, já tinha estudo do perispírito. Esse perispírito, ele também pode apresentar certas mutações e pode se tornar tangível, né? Enrijecido, como se fosse uma matéria normal do nosso mundo. O que nós tivemos aqui é que os espíritos, pelo próprio perispírito, né, como se fosse a força nossa aqui, motora, levantasse as mesas, a mão, que jogassem com a própria mão espiritual os objetos. Essa era a ideia que Kardec falava que tinha. E não era o que é confirmado pelos espíritos, né? E era uma prova assim de que as teorias espíritas vieram dos espíritos e não vieram dos encarnados, no caso Kardec estava investigando, que os espíritos falaram, não é bem assim igual vocês pensam, não é só com a força do perispírito, né? É um fluido combinado, como é que eles vão explicar lá. Então, assim, o espírito ele não precisa pegar e tacar um objeto igual nós encarnados lançamos, ou então levantar uma pessoa ou uma mesa com a força, né, perispiritual, porque a gente aplica uma força por causa dos fenômenos físicos, né, que a gente estuda, a lei da física. Na matéria espiritual é uma outra lei natural, né, que rege essa matéria, que a gente já estudou nesse capítulo, né, de matéria, mas ela é uma matéria em estágio assim, e legal, a gente faz confusão, mesmo a matéria da física quântica, da mecânica quântica, ainda é uma matéria considerada grosseira, assim, sabe? A gente estuda lá as partículas infinitesimais dos átomos, né, os quarks, aquelas partículas elementares, ainda, se comparado com o fluido espiritual, ainda é grosseira. Então, assim, a gente não tem ideia, né, não tem instrumento nem que chega perto para investigar a natureza desse fluido espiritual. A gente tem só uns efeitos, porque está muito próximo da eterização. E aí os espíritos vão falar como é que se dá esse movimento. É o fluido do espírito combinado com o fluido que o médium emite, né? E aí por isso que tem médium de efeito físico. O de efeito físico ele tem uma tendência do seu organismo em liberar mais esse fluido, né? Ele se expande. Então, o espírito ele vai usar esse fluido que expande pelo médium com o dele, e aí vai esse aglomerado de fluido misturado vai envolver os objetos, e aí vai ter a direção que o espírito quer. É só resumir, mas essa teoria ela tá lá nessa parte aí que eu coloquei para vocês. Quem não tiver acesso ao livro dos médios, pode pesquisar aí no site do Kardecpedia, que tem lá as obras de Kardec. Deixar o comentário para vocês que eu falo muito, tá? E vocês estão muito quietinhos aí no chat. O Thiago colocou aqui, ó. Deixa eu só puxar aqui para te ajudar. Estamos começando uma semana mais calma. Bom, acho que é isso, né? Vamos tocar o barco, passa para a Regiane. Aí as perguntinhas vão surgindo aí, de repente. Então, eu vou dar continuidade, tá, menino? Então, boa noite, gente. Agora da minha parte. A gente vai dar continuidade. Esse estudo é bem pequenininho, mas eu trouxe algumas coisinhas para poder falar. Inclusive, eu separei esse tópico que o Paulo falou. Se der tempo, eu dou até uma lidinha para a gente poder agregar, né? Gente, meu áudio está muito alto. Se estiver muito alto ou distorcendo, me sinaliza aí, tá? Tá ótimo. Bom, Felipe leu até o 42 completo e eu vou começar no 43, ainda nas manifestações físicas e na mediunidade. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue, como o Paulo falou, né, com a força de um braço. Ele não faz
isso aqui que a gente faz, ó. Não é isso que ele está fazendo. Envolve-a e penetra de uma espécie de atmosfera fluídica, que neutraliza o efeito da gravitação. Quer dizer, ele faz com que a força gravitacional ela perca sua utilidade no momento da aplicação desse fluido. Como faz o ar com os balões e os papagaios. No caso, quando ele fala papagaio aqui, ele está falando de pipa, tá bom? O fluido que se infiltra na mesa dá-lhe momentaneamente maior leveza específica. Quando fica pregada ao solo, a mesa se acha numa situação análoga à da campânula pneumática. Eu até deveria ter mostrado para vocês uma campânula, porque eu até achei campânula pneumática. É uma cúpulazinha, e que dentro dela ocorre uma... Aqui, ó. Aqui tem uma campânula. Deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Compartilhar. Ih, ficou um monte de coisa, mas olha, aqui no canto direito tem um rapazinho de óculos, e isso aqui é uma campânula que provavelmente ele está trabalhando com a parte pneumática, quer dizer, existe um vácuo aqui dentro. Então, o que ele está querendo dizer é que... Deixa eu parar de compartilhar a tela. Ele está dizendo o seguinte, que quando ela fica pregada ao solo, ela se acha numa situação análoga, quer dizer, parecida com essa campânula pneumática, sob o qual se fez o vácuo. Quer dizer, é uma cúpula que dentro dela, como tem vácuo, você tenta puxar a tampa não sai. Mas não é por causa da pressão atmosférica de fora, é por causa do vácuo de dentro. Então, quer dizer, é uma outra força a que mantém a mesa presa ao chão. É uma força diferente da que é aplicada a ela para que ela se movimente. Então, não é a manipulação, por exemplo, da gravidade. É esse outro fluido, como o Felipe bem nos explicou, que faz com que ela se anule e possa sair da inércia, né? E se movimentar no ambiente. Não há aqui mais que simples comparações destinadas a mostrar a analogia dos efeitos e não semelhança absoluta das causas. Quer dizer, ele fez uma comparação para que a gente pudesse compreender, não é exatamente isso que ele falou. Compreende-se, pois, do que fica dito, que não há para o espírito maior dificuldade em arrebatar uma pessoa do que em arrebatar uma mesa, em transportar um objeto de um lugar para o outro, ou em atirá-lo, seja onde for. Todos esses fenômenos se produzem em virtude da mesma lei. Quando as pancadas são ouvidas na mesa, ou algures, não é que o espírito esteja a bater com as mãos sobre a mesa ou com qualquer objeto. Ele apenas dirige sobre o ponto onde vem o ruído um jato de fluido, e este produz o efeito de um choque elétrico. Tão possível lhe é modificar o ruído como a qualquer pessoa modificar os sons produzidos pelo ar. Como quando a gente toca, por exemplo, um instrumento, né? Que ao vibrar esse instrumento, o som que o ar emite, ele é diferenciado. Vamos lá. Aqui em cima tinha uma observação número 1, e ele fala assim, ó, tal princípio de fenômenos de trazimento, fenômeno este muito real, mas que não convém se admita, senão com extrema reserva, porquanto é um dos que mais se prestam à imitação da trapaçaria.
devem tomar-se uma série de considerações à honradez irrecusável da pessoa que os obtém, seu absoluto desinteresse material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias. Quer dizer, ele está falando o seguinte, é que as pessoas que produzem esses fenômenos, a gente tem que ter muito cuidado até de acreditar neles, porque vai depender um pouco do desprendimento daquela pessoa que está ali produzindo eles, né? Ali junto, auxiliando a produzir. Ele faz a gente pensar na seguinte questão: se essa pessoa está ganhando alguma coisa com isso, se ela recebe alguma vantagem, consideração, troca por causa desse fenômeno, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse fenômeno pode estar sendo produzido de forma trapaceira, né? E não verdadeira, como foram, por exemplo, as que o magnetismo conseguiu produzir na determinada época em que o Kardec, por exemplo, presenciou e que hoje muitas vezes a gente ainda vê produzir, mas bem menos, porque hoje em dia a gente tem a mediunidade, né? Já não se mediuniza mesas e cadeiras. Agora nós temos aí uma outra questão que até vou querer falar um pouquinho sobre isso. A pessoa que os obtém seu absoluto desinteresse material e moral, e o concurso das circunstâncias acessórias. Importa, sobretudo, desconfiar da produção de tais efeitos, quando eles se detêm com excessiva facilidade, e ter por suspeitos os que renovem com extrema frequência, e que, por assim dizer, à vontade, os prestidigitadores fazem coisas mais extraordinárias. Não menos positivo é o fato do erguimento de uma pessoa, mas tem que ser muito mais raro, pois é mais difícil de ser imitado. É sabido que o Sr. Home se elevou mais de uma vez até o teto, dando assim volta à sala. Dizem que o Sr. Cupertino possuía a mesma faculdade, não sendo o fato mais miraculoso com este do que com aquele. Então, Kardec dá aqui alguns fatos com algumas pessoas de conhecimento público que passaram por essa situação, por exemplo, de levitação e até de circular dentro do mesmo corpo, né? Ponto 44. Fenômeno muito frequente na mediunidade é a aptidão de certos médiuns para escrever em língua que lhes é estranha, a explanar oralmente ou, por escrito, assuntos que lhe estão fora do alcance da instrução recebida. Não é raro o caso de alguns que escrevem corretamente sem nunca terem aprendido a escrever, de outros que compõem poesias sem jamais na vida terem sabido fazer um verso, de outros que desenham, pintam, esculpem, compõem música, tocam um instrumento sem conhecerem, desenham, pintura, né? Escultura ou arte musical. Ocorre frequentemente o fato de um médium escrevente reproduzir com perfeição a grafia, a assinatura que os espíritos que por ele se comunicam tinham quando vivos, se bem não as haja ele conhecido. Está falando aqui da capacidade que alguns médiuns têm de reproduzir a assinatura, o modo da escrita, como já houve um caso até de um processo judicial que o Chico sofreu, né, por reproduzir a característica artística de um certo espírito que se manifestou através dele e assinava como sendo ele próprio esse espírito, e a família, né, brigou dizendo que Chico estava se apropriando disso, enfim. Então existe essa capacidade que o médium, por mais que ele nunca tenha tido aptidões artísticas, ele, mediunizado, consegue reproduzir pintura, desenho, poesia e música a partir da aptidão do espírito que se comunica. Nada, porém, apresenta esse fenômeno de mais maravilhoso do que o de se fazer que uma criança escreva guiando-se-lhe a mão. Pode-se, dessa maneira, conseguir que ela execute tudo o que queira. Pode-se fazer que, ditando-se-lhe as palavras letra por letra.
compreende-se que o mesmo se possa dar com a mediunidade desde que se atente na maneira porque os espíritos se comunicam com os médiuns que para eles mais não são do que instrumentos passivos. Se, porém, o médium tem o mecanismo, se venceu as dificuldades práticas, se lhe são familiares as expressões, se finalmente possui no cérebro os elementos daquilo que o espírito quer fazê-lo executar, ele se acha na posição do homem que sabe ler e escrever corretamente. O trabalho se torna mais fácil e mais rápido. Como é que eram as comunicações na época das mesas girantes, né? Um lapisinho para poder escrever, você tinha que ter ele preso a uma cesta, tinha que ter um papel, ou então tinha que ter um lápis que apontava para as letrinhas, né? Que estavam escritas na mesa, ou ela dava uma batida para sim, duas batidas para não, e isso não tornava muito rápido a comunicação. Conquanto os espíritos encarnados que faziam o papel de médio foram evoluindo, essas comunicações passaram a ser mais rápidas, mais específicas, com mais conteúdos, passaram daquela fase de será que eu devo comprar um burro? Será que eu devo comprar a mercadoria que o fulaninho está me vendendo? Porque antes essas comunicações eram meramente curiosas e hoje as comunicações elas se dão com conteúdos morais de excelência, para que nós possamos avançar como seres humanos na senda da evolução. Ao espírito já não resta senão transmitir seus pensamentos ao intérprete para que este os reproduza pelos meios de que dispõe. A aptidão de um médium para as coisas que lhe são estranhas também tem frequentemente suas raízes nos conhecimentos que ele possui noutra existência, e dos quais seu espírito conservou a intuição. Se, por exemplo, ele foi poeta ou músico, mais facilidade encontrará para assimilar o pensamento poético ou musical que um espírito queira fazê-lo expressar. A língua que ele hoje ignora pode ter-lhe sido familiar noutra existência, donde maior aptidão sua para escrever mediunicamente nessa língua. Bom, eu tenho mais uns 15 minutinhos, não é, meninos? Que vai até 9h15. Então, o que eu quero dizer aqui, né? Ou melhor, eu não, né? Kardec. Mas eu vou trazer para a gente um pouquinho mais de Kardec aqui no Livro dos Médiuns, onde ele faz as seguintes perguntas lá. Compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Esse é o Livro dos Médiuns. Essa é a pergunta 12, da parte que o Paulo botou ali, do capítulo 4, segunda parte, que vai falar justamente sobre a teoria das manifestações físicas. Kardec começa perguntando, fazendo algumas perguntinhas, e ele até pergunta assim, antes de eu começar isso daqui, ele fala assim, será fluido universal uma emanação da divindade? Aí a resposta é, não. Será uma criação da divindade? Aí a resposta é, tudo é criado, exceto Deus. A terceira é, o fluido universal será ao mesmo tempo o elemento universal? A resposta é, sim. É o princípio elementar de todas as coisas. Aí a gente vai pular um pouquinho e vai vir para essa parte aqui, onde ele pergunta assim, compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles, mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teriam o poder de fazê-lo, dado que o quisessem? Aí a resposta é, os espíritos superiores têm a força moral como os outros têm a força física. Quando precisam dessa força, a física, os espíritos superiores servem-se daqueles que a possuem, daqueles que possuem a força física. E já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores como vós vos servis dos carregadores? Carregadores aqui que ele está falando não é carregador de tomada, é daquelas pessoas que
fazem o serviço de carregar. A gente não se utiliza de alguém com um pouco mais de força física, né? Às vezes nós mulheres estamos lá na maior treta tentando abrir um pote e a gente grita, amor, abre aqui para mim, né? Ou, por exemplo, dentro de uma empresa que por exemplo, faz um trabalho de logística, de carregar caminhões, né, de fazer transporte, você tem pessoas ali que são contratadas, que têm um biotipo mais específico, uma capacidade mais específica para fazer trabalho braçal, vai fazer a carga dos caminhões, vai fazer toda essa organização. Então, isso é comum, a gente não se utilizava dos cavalos, dos burros, dos elefantes, né? Em cada país é um tipo de animal de carga. Então, também os espíritos, eles se aproveitam de espíritos que tenham essa capacidade fluídica mais parecida, mais em conformidade com a matéria, para que possam produzir também esses fenômenos materiais. Pode o espírito atuar sem o concurso de um médium? Perguntaram aqui para os espíritos, né? A resposta é: pode atuar à revelia do médium. Quer isto dizer que muitas pessoas, sem que os suspeitem, servem de auxiliares aos espíritos. Delas aurem os espíritos como de uma fonte, o fluido animalizado de que necessitam. Assim é que o concurso de um médium, tal como intendente, nem sempre é preciso, o que se verifica principalmente nos fenômenos espontâneos. Quer dizer, toda vez que tiver um fenômeno espontâneo, necessita-se de um médium? Não exatamente de um médium, mas alguém próximo àquele fenômeno que esteja com uma disponibilidade fluídica compatível vai ser utilizado como doador. Então, vai se precisar de um médium? Em tese, sim e não, porque alguém vai doar esse fluido, mas não necessariamente uma pessoa que esteja ali plantada naquele local servindo como medianeiro. Animada, a tua mesa com inteligência? Ela pensa? Essa foi a pergunta no livro dos médiuns. Pensa tanto quanto a bengala com que se fazem um sinal inteligente. Quer dizer, se alguém faz com a bengala, não quer dizer que a bengala quis fazer esse movimento. Quem atuou sobre a bengala foi um outro ser inteligente que, com a sua vontade, exerceu um movimento e que causou um efeito. Então, ele está falando que a mesa não pensa. Pensa tanto quanto a bengala manipulada por uma outra pessoa, por um outro pensamento. Continua a resposta. Fica, pois, sabendo que a mesa que se move não se torna espírito e que não tem em si mesma a capacidade de pensar nem de querer. Outra pergunta, última aqui no livro dos médiuns, nesse momento, para a gente. Qual a causa preponderante na produção desse fenômeno? O espírito ou é o fluido? Qual é a causa preponderante? Porque a gente já vê o resultado. Mas o que causa isso? É o espírito ou é o fluido? Foi uma boa pergunta, né? Aí os espíritos respondem assim: o espírito é a causa, o fluido, o instrumento. Ambos são necessários. Por que eu fui abordar esse assunto dentro do livro dos espíritos? Porque o que é a mediunidade, né? A gente tá, o tópico aqui, antes da gente entrar em obsessão e possessão, é a comunicação, né? É essa troca. Então, o que é a mediunidade? A mediunidade, ela é um intercâmbio, é uma troca. E o que é essa troca, né? Esse intercâmbio? Como ele falou aqui, há necessidade de uma sintonia. Lembra que ele falou, olha, não tem necessidade, pode até haver um médium no local do fenômeno, por exemplo, mas aquele espírito que está responsável por aquele fenômeno, se ele não tiver a capacidade fluídica necessária, ele vai buscar em alguém que esteja ali, próximo ao alcance dele, e que esteja em condições de doar esse fluido, para poder fazer essa transfusão de fluido, para fazer essa doação, para que o fenômeno aconteça.
Mas isso acontece desse jeito? Alguém chega lá e toma esse fluido de alguém que esteja disponível para doar? É desse jeito que funciona? Não. Porque há de haver a sintonia. Então, vamos pensar na seguinte forma. Alguém que dedicou a existência toda na vida dela ao crime. Ela, depois do desencarne, ela vai ser recebida por sábios e por santos? Não vai. Porque faltou nessa pessoa, na vida dessa pessoa, na construção da personalidade, né, na construção desse espírito, faltou a sintonia. Então não adianta que a gente queira ser recebido por bons espíritos se toda a nossa vida nós não fizemos nenhum tipo de atitude boa. Então, a mediunidade, a doação de fluidos, os fenômenos mediúnicos, eles também são construídos, né? Assim como o nosso edifício intelectual, ele é construído, essa mediunidade, ela depende de intercâmbio e de sintonia. Então, esses fenômenos, eles também estão sujeitos a fragilidades, bem como nós que participamos no fenômeno estamos. Então, o livro dos médiuns, o que a gente observa é o seguinte, levando em consideração que a mediunidade, ela sempre se apresentou, né? Ela sempre esteve presente, ela sempre foi identificada ao longo da história da humanidade, em todas as civilizações em que nós tivemos registros históricos, o livro dos médiuns, ele passa a ser um divisor de águas na questão do estudo da mediunidade. Porque se a mediunidade sempre houve, ela não é um troféu, uma especialidade do espiritismo. Ela é simplesmente um divisor de águas. Por quê? Porque ela vem numa época do positivismo, ela consegue não ser conivente com o materialismo, porque dentro das civilizações que nós estudamos sempre houveram rituais, né, onde se dependia de objetos, onde se dependiam de determinadas formas e fórmulas para se fazer essa essas manifestações físicas, né? Então, nessa época de positivismo, ela para de se submeter a processos de dominação e, através da leitura e do estudo, essa mediunidade, ela passa a ser uma mediunidade com Jesus. Ela passa a trazer conceitos morais importantes para que esse intercâmbio e essa troca, através da finalidade, pudesse se dar num âmbito muito mais, num nível muito melhor, muito mais alto, para que a gente pudesse exercer a mediunidade num outro patamar, né, com uma outra visualização. Então, as pessoas que passam a estudar o livro dos médiuns, que, como a gente fala, ele é um divisor de águas por causa disso, elas passam a ter conhecimento, elas passam a ter que se debruçar sobre conceitos para aprender e entender como é que esses conceitos funcionam e não simplesmente falar assim, olha, toda vez que você tiver que se manifestar com um espírito tal, você tem que dar 3, né? 3 batucadazinhas na mesa, você tem que juntar as mãos e abaixar. Quer dizer, vai um pouco além dos rituais que nós, como civilizações, estávamos acostumados, né, em vestir determinada vestimenta ou estar em determinado horário pré-concebido, e você passa a estudar o porquê que essas manifestações acontecem, para que essas manifestações acontecem e de que forma a gente pode usar elas para o bem, né? Então, o conhecimento, que é aquilo que dá potência à vida, que dá significado à vida, ela se transforma em amor. Amor à sabedoria e afeto ao saber, como uma ligação, como se esse saber trouxesse uma ligação de você com aqueles outros que te circulam, aqueles espíritos que estão ali interagindo naquele fenômeno mediúnico e aqueles fenômenos que irão acontecer, que passam a não ser mais fenômenos,
puros e simples de resposta de o que eu vou comprar, com quem eu vou casar, para onde eu devo ir, né? Então, esse afeto pelo conhecimento, como aquilo que emociona, que te traz um bem-estar nessa troca, e não aquilo que te anestesia, porque o problema que nós tínhamos como religiosidade dentro dos costumes mediúnicos tem a ver com a questão do anestesiar e não discutir por que eu tenho que dar 3 tapinhas, 3 batucadas na mesa? Por que eu tenho que vestir uma determinada roupa para poder fazer uma comunicação mediúnica? Por que eu tenho que chamar pelo nome do fulano, se nem sempre é o fulano que vai se comunicar comigo, né? Então, esse questionamento nos tira dessa anestesia intelectual, nos faz questionar determinadas questões e o Evangelho, ele junto com o livro dos médiuns, ele vai fazer as pessoas que estudam mudar o entendimento sobre a mediunidade, entender que a sintonia, ela é um grande desafio, né? A introdução das leis morais, né? Ela vai fazer com que o desafio não seja mais o fenômeno mediúnico em si, mas a mediunidade com Jesus, a sintonia dessas emoções que nós carregamos conosco e que nos fazem nos aproximar dos bons ou dos maus espíritos, que nos faz trazer boas mensagens ou mensagens distorcidas, ou também utilizar as nossas capacidades mediúnicas para o auxílio do próximo. Então, esse processo emocional que às vezes nos acolhe de angústia, de ansiedade e de felicidade e de alegria, né? Esse estudo, ele ajuda no tratamento, né? Em contato com esses arquivos emocionais que fazem parte do ser integral que nós, como espíritos eternos que somos e que carregamos uma carga muito grande do nosso passado dentro de nós, e esses sentimentos que se divergem o tempo todo dentro do nosso comportamento, trazendo às vezes perturbação, esses 150 anos, mais de 150 anos já que o livro dos médiuns faz, ele é, na verdade, um tratado de compromisso com o ensino do Cristo, com a nossa melhora emocional dentro do trabalho que a gente faz dentro da nossa melhora de nós mesmos, né? Porque do mesmo jeito que, para que a gente faça vibrar um instrumento, e esse instrumento que vai vibrar é o médium e a matéria, a gente tem que estar com um instrumento afinado, né? Quem é que quer tocar uma harpa e fazer uma bela música se esse instrumento não estiver verdadeiramente afinado? Quem é que quer tocar um piano ou um violino se esse instrumento não estiver verdadeiramente afinado? Se ele vai trazer a música conforme o musicista gostaria de interpretá-la, né? Então, tem uma frasezinha muito interessante que eu ouvi o Haroldo Dutra falar, e ele fala assim, dize-me o que tu sentes e eu te direi com quem andas. Porque os nossos padrões de sentimento demonstram quem nos acompanha naquele momento, né? Às vezes eu tô com uma vontade imensa de escutar música indiana, mas é uma coisa assim repetitiva e me dá uma vontade e eu fico pensando assim, meu Deus, será que eu tô com alguma companhia, né, que me traz essa influência? Porque é do nada. Então, a mediunidade, ela é afinação, ela é afinidade, e ela demanda um turbilhão eletrônico regido por uma consciência. Então, o livro dos médiuns que a gente deve estudar incessantemente no caminho dessa compreensão do que é o espírito, ela traz um novo olhar dessa mediunidade, ela traz uma nova perspectiva para os fenômenos físicos, que saíram de meramente físicos para fenômenos inteligentes, que agora pessoas participam, né, com mais intensidade através da oralização e através da doação, né, da permissão da doação de fluidos
para que esses fenômenos possam ajudar, por exemplo, nas curas, né? Então, os processos de sintonia e de ressonância, eles dependem muito dos nossos sentimentos. Então, a gente tem um compromisso, a gente tem um desafio como espírita em propagar essa mediunidade com Jesus, essa sintonia necessária para que os fenômenos físicos eles possam ter uma serventia séria toda vez que eles possam ser produzidos e que eles possam ser utilizados por quem sempre mais precisa, né? É isso que eu pude trazer para vocês hoje, gente. Obrigado, Rejane, pela contribuição. Teve o comentário feito agora pela Aline, eu vou deixar aqui, aí fica livre você, depois o Felipe também, se quiser comentar. A Aline Moraes, ela disse, boa noite, né? Os médios são como antenas e o conhecimento proporcionará a ele a precisa segurança mediúnica necessária para melhorar a sua sintonia. Exatamente o que você está falando. O livro dos médiuns, ele realmente foi um divisor de águas nessa experiência mediúnica que é muito natural dos povos, né? As chamadas de bruxas nada mais eram do que grandes médiuns de efeitos físicos que se utilizavam, por exemplo, para as curas, né? O que são as índias que fazem tantas curas? Algumas ervas, sim, têm princípios ativos importantes na medicina natural, mas muitas delas se utilizavam, por exemplo, de rezas. Quem nunca participou ou não teve um ente seu rezado por alguém, né? Eu já tive o meu filho, bebê recém-nascido, rezado. A vizinha falou que ele precisava ser rezado. E, gente, ainda bem que ela falou isso, porque deu super certo. Ele estava passando muito mal, o bichinho chorava demais. Então, assim, essa mediunidade que as pessoas carregam, que muitos nós e nossos ancestrais, os africanos, eles têm isso com muita intensidade, os indianos, eles têm isso com muita intensidade. Quantas são as culturas que nos trazem? Olha aí, olha, ela falava que ela levava a filha dela, Jennifer, numa rezadeira. Então, essa moça, essa vizinha, foi uma rezadeira. Exatamente. O que não é a rezadeira do que uma médium de efeitos físicos, né? Porque ela consegue buscar esses fluidos para utilizar para a cura, né? Em prol da cura de alguém. O Thiago também falou alguma coisa aí, né? Também gosto de danças e músicas indianas e árabes. Quem sabe não passamos por lá. Pode ser. Pode ser mesmo. Minha bisavó era rezadeira. Minha mãe contava história. Isso, então, a minha avó, a mãe da minha mãe, ela também contava várias histórias. E eu fui criada, talvez por não ter muitos recursos da avó, né? Talvez por não ter muitos recursos, não frequentar muito médico, a gente usava ervas. E minha mãe rezava a gente. Era o que dava certo. Óbvio que nem tudo foi tão bom assim, né? Algumas coisas se agravaram, mas porque também tem os nossos resgates aí, coisas que a gente precisa passar. Mas quantos foram os socorros que elas puderam dar, tanto para a nossa família quanto para outras famílias, né? A gente vê isso com muita frequência. Opa, acredita, minha mãe é verdade. Acredita em minha mãe é verdadeira até hoje, o quê? Ela rezadeira, deve ser rezadeira. Até hoje, olha isso. E tem todo um conhecimento, e tem toda uma regra para passar esse conhecimento. Olha, sempre vem crianças aqui. Eu achei sensacional, eu acho. Isso é mediunidade. E é óbvio que a gente, como espírita, tem que usar essa mediunidade agora com todo o conhecimento que nós temos e não dizer que a rezadeira, não, rezadeira isso é coisa de superstição. Não, isso é um trabalho muito bonito, isso é um trabalho muito útil e que deve ser, sim, propagado. E um dia, quem sabe, eu torço para que isso possa acontecer, a gente possa conseguir unir esses conhecimentos, né? O estudo da matéria científica, o estudo da matéria filosófica, que é o que eu considero o livro dos Espíritos, do Evangelho, é a parte filosófica, moral desses conhecimentos, e a prática,
que é a rezadeira, né? Aqui em casa, as histórias são com de uma entidade que meu pai recebe. Ele trabalhou por anos em um centro de Umbanda. Olha aí Umbanda, né? As crenças africanas extremamente atuais. Muita gente tem se utilizado das crenças africanas para receber benefícios, né? Tendo em vista que eles fazem as rezas, eles fazem as rodas, eles têm os cânticos que muitas vezes essa ressonância do canto que traz uma energia tão especial, porque é cantado por milhares e milhares de entidades passadas, né? Espíritos do nosso passado que tanto amam essa coisa da comunidade, né? Do compartilhar, da subjetividade de compreender o outro como parte da sua família. É muito bacana, gente, muito bacana. Quem sabe um dia a gente não consegue reunir tudo isso, né? E gostaria de comentar também, é legal. Tem uma parte uma obra introdutória de Kardec que é o Espiritismo, é um dos trechos que me marca muito na obra da codificação. O livro que é o Espiritismo é um livrozinho menor, não é tão lido assim, né? Mas é um livro introdutório. Kardec diz que esse livro aqui é para quem é aqueles que quer ter um conhecimento mais resumido do Espiritismo. Ali está o livro do Espírito resumido no que é o Espiritismo, e a primeira parte desse livro é a parte do diálogo. Aí tem o primeiro, é o crítico, é o cético, é o crítico, cético. Na dúvida, e nas respostas, Kardec vai praticamente passando os princípios, né, da doutrina, respondendo as dúvidas, os questionamentos. E o terceiro diálogo é com o sacerdote, que seria um padre católico, representante do conhecimento dogmático. E num dessas questões, no diálogo com o padre, com o sacerdote, Kardec vai assim posicionar, né, a doutrina espírita em relação às religiões. E ele vai falar assim: no nosso trabalho, né, na nossa sociedade, nós recebemos pessoas de outras religiões. O Kardec às vezes recebia e ia lá, e Kardec é que fala com as palavras dele. Aqui às vezes vem judeu, vem muçulmano, vem católico, né? Então, assim, o Espiritismo, ele é esse paradigma, né? O paradigma que a gente fala é essa teoria que dá explicação para essa parte espiritual, que é a parte que a ciência, né? A ciência que a gente fala, as disciplinas acadêmicas, ainda não adentram com profundidade, né? Vai estudar algumas coisas relacionadas à fé, e tudo que a ciência vai estudar é aquilo que, de algum modo, atinge o mundo material aqui, o organismo físico. Agora, assim, a natureza, a essência do mundo espiritual, que a gente tem, assim, o principal, a gente pode dizer com toda segurança, de todas as teorias que existem no mundo, nenhuma teoria dá tanta explicação para a causa, natureza, origem, consequência relacionada ao mundo espiritual, que é a doutrina espírita, né? Então, entendida como... Porque a gente pode ter o conhecimento espírita o movimento espírita é uma religião entre várias, não é melhor nem pior que nenhuma religião da qual a gente está no estado laico, e a gente respeita a liberdade de crença de cada um. Agora, entendido esse paradigma, e aí, por exemplo, como vocês comentaram sobre a banda, e eu mesmo eu me aprecio muito, eu gosto de Ingira, né? Assim, os umbandistas, a grande maioria deles, eles estudam obras espíritas. Então, ele se utiliza desse corpo teórico, né? Muita parte, porque a Umbanda, na verdade, ela não tem uma, ela tem várias correntes, né? E o Candomblé, na verdade, que é a religião que tende, assim, a conservar o conhecimento africano, né? Africanista. A Umbanda, ela tem a influência africana, tem a influência católica, tem a influência espírita, tem a influência indígena, do nativo, né? Indígena, e tem mais, né? Ela tem mais essa influência, e ela tem o seu próprio corpo, como qualquer religião. E aí aquela dialética entre tradição e modernidade, né? Modernidade é o que é novo, que surge, e
e a tradição aquilo que tende a conservar os princípios. Então, às vezes surge, né, os conflitos ou adaptações, as coisas estão sempre se renovando. Ainda colocando a própria Umbanda, já que vocês citaram no comentário, tinha práticas lá no início do século XX que hoje em dia eles não utilizam mais, conhecimentos que eles não utilizam mais, né? E hoje em dia eles já têm outras concepções. Talvez no futuro, a gente não sabe o rumo que vai tomar. Então, algumas questões da qual nós espíritas, Kardec orientava o espiritismo, ele só vai falar dos princípios fundamentais que servem a qualquer religião, que é a crença em Deus, os atributos de Deus, a nossa essência espiritual. Isso aí é compartilhado em qualquer religião. Particularidades, aí vai a liberdade de consciência de cada um. Se a pessoa acredita que para orar ela deva acender uma vela, se aquilo tem uma finalidade, um fundamento naquilo que ela acredita, a gente respeita, né? É isso que Kardec vai orientar. E essa prática ela vai estar se mudando com o tempo, né? Mas assim, é isso, o espiritismo ele serve para dar essa explicação, ele é um auxiliar das religiões, né? Já que se a ciência ainda tem a influência materialista, o espiritismo afirma: não, nós não somos só um aglomerado de moléculas, a gente tem uma essência, né? E isso é o que permanece. Eu falo ele é um muito guia nos comentários aqui. Ele é um guia seguro, principalmente para a questão moral. Independente do credo que nós tenhamos, né? Por muitos anos, dentro desse costume mediúnico que tantas crenças e tantas civilizações se utilizaram, quantas e quantas foram as vezes que nós, encarnados nessas civilizações, de posse desse conhecimento mediúnico, não fizemos o mal, não é? Quantas vezes não colocamos a boquinha do coleguinha, o nomezinho do coleguinha na boquinha do sapo, né? Quantas histórias eu já ouvi de pessoas que definharam até a morte com magia. É verdade? É mentira? Não sei se o motivo foi esse, mas que houve o ato de direcionamento da vontade e da energia, houve. E a gente acredita dentro do espiritismo que a vontade e o que a gente plasma se torna realidade. Pode afetar o outro para o bem ou para o mal. E o que esse guia seguro vem trazer para a gente é justamente que a mediunidade com Jesus, ela é alterar a frequência da qual a gente vai vibrar. Então, todo aquele nosso costume de se utilizar da mediunidade para nos favorecer ou para fazer o mal com o outro, através dos fenômenos físicos, né, trazendo para essa pessoa uma doença ou uma falta de saúde ou qualquer uma coisa muito ruim, né, a gente recebe, né, no nosso colo, nesse ambiente planetário em que a gente veio viver, um grande presente, que é esse guia, que vai nos ajudar a alterar essa frequência da qual a gente vibra para vibrar numa outra frequência melhor e transformar essa mediunidade, esses fenômenos físicos em coisas legais, coisas boas que são. Eu vou deixar os comentários aqui e fica livre o Rejane e o Felipe, né, para comentar. Tá aí o Tiago, né, dizendo que ele tem a raiz bandista. Eu também, Tiago, a minha família era da Umbanda, depois, ali quando era pequenininho, bebê, já foi pro espiritismo, né? Algumas pessoas falam kardecismo também, para dar essa diferenciação maior, porque muitas vezes também tem uma explicação histórica para isso também, tá? Está relacionado com as perseguições políticas na época da ditadura varguista, então essa confusão às vezes entre Umbanda e espiritismo, né? E mas hoje ainda, e hoje. O termo kardecismo não é tão adequado, mas depois a gente explica isso, que é isso, não vou botar o tempo aqui. E aí ele diz aí, né? É o simbolismo, rituais. Vamos passando aqui, vocês ficam livres para intervir aí, se quiser comentar. Ele diz aqui, ó, no espiritismo eu encontrei explicação a muitos fenômenos que acontecem comigo. A Luísa botou um negócio bacana aí, ó.
O Espiritismo veio nos ajudar, não só como consolador, mas também explicando tudo. Consolador, isso aí. E o Tiago comentando aqui também. Se eu tivesse conhecido a doutrina antes dos fenômenos, eu ia acreditar em animismo da minha parte, porque os episódios ocorrem exatamente como a doutrina descreve e estuda. É incrível. Mas você sabe que o animismo, o Tiago, e isso daí nós não estudamos, eu li no livro Nos Domínios da Mediunidade. E o animismo, ele também tem explicações não de vontade própria, né? Mas questões de manifestação. O André Luiz conta um caso de um companheiro, né, de um espírito que se aproximava dele para cobrá-lo, né, de algumas faltas passadas. Mas foi de uma encarnação muito para trás. E toda vez que ele estava em contato com aquele espírito, ele se sentia o eu do passado. Então não é um animismo daquela pessoa que fica fingindo qualquer coisa ou fica, né, simulando alguma coisa, mas nós somos muitos. Né? Eu sou muitas regiões. Quantas regiões eu fui? Exatamente, tipo de uma dissociação da personalidade. Então, assim, o animismo, ele é uma coisa que também não pode ser desconsiderada dentro da mediunidade, é uma coisa que tem que ser tratada com seriedade, estudada e cuidada, porque existem muitas influências, né, que nos perseguem e a gente pode estar tendo contato com outros de nós lá atrás, que não somos mais, mas que a proximidade desses espíritos ressoa essas vidas anteriores nossas. Né? É um outro cuidado. Acabou. Isso aí tinha muita essa questão no movimento espírita, né? Essa coisa não é do animismo ou do média, o animismo era quase um tabu, assim. Parece que você... Hoje em dia já tem a preocupação também, porque o médio também é um espírito, obviamente, que precisa também do esclarecimento, né, e tudo. Então não é só coisa assim, há um instrumento passivo e vamos doutrinar. Então a própria doutrina ela vai ressignificando algumas coisas. Em dia nem se usa mais o termo doutrinar, né? Porque aquela coisa da imposição, assim. Por isso eu quis tocar na questão do sentimento, né, das nossas perturbações, de como que são as nossas ansiedades, desses nossos tratamentos, dos nossos arquivos emocionais, porque tudo isso faz parte da máquina da mediunidade, né, que nos transforma e que nos auxilia e que influencia em todo o meio. Como um tipo de incorporação externa, mas uma manifestação referente ao nosso próprio arquivo mental. É isso. Leiam Nos Domínios da Mediunidade. Muito interessante esse livro. Felipe, algum comentário, Felipe? Tiago, dessa última questão, não só do seu comentário específico, mas até uma orientação, como aqui a gente está no trabalho de facilitador de estudo, né? Que orientação para vocês é só, às vezes, com o uso da palavra, da mesma forma que no final da semana passada eu chamei uma observação para vocês assim, por exemplo, aquele fenômeno que o perispírito ele tende a ficar igual a um corpo físico, devido à influência de parapsicólogos e daqueles que estudaram depois de Kardec, eles cunharam a palavra materialização, mas nesse sentido, Kardec jamais utilizou. Ele vai utilizar a palavra materialização, isso não é uma opinião minha, pode pesquisar lá, fazer a busca por palavras no Kardecpedia. Ele vai falar materialização, a transformação do fluido espiritual em matéria do mundo material. Mas para o fenômeno do perispírito, ele jamais vai usar materialização. Ele vai usar a tangibilidade, vai ficar tangível, é um dos estágios. Incorporação também. Por quê? Por que eu peço uma observação enquanto isso? O cuidado, eu sei, às vezes pode parecer um rigor meu, mas é o cuidado com palavras. Porque lá no livro dos médios, Kardec vai usar várias faculdades, várias modalidades mediúnicas. Eu não estou querendo dizer assim, que vem depois não é. Também isso aí seria uma ortodoxia, um dogmatismo. Mas, assim, as palavras, elas carregam conceitos, né? Então, assim,
às vezes pode confundir. Existe, por exemplo, uma possessão, a gente vai estudar aqui mais à frente, estou dando spoiler, é um tipo de faculdade mediúnica. E aí a gente vai ver que perde aquele sentido de possessão do exorcismo, né, da pessoa estar possuída pelo que seria o demônio. Kardec vai dizer que na Gênesis é um tipo de faculdade mediúnica, que inclusive nem sempre está ligado para o mal. Um espírito às vezes pode possuir, assim, no bom sentido. Vocês vão ver isso mais para frente. Ou tem também a psicofonia, que é só aqui, é cordas vocais. Então, quando a gente usa às vezes a palavra, tem uns termos, as palavras carregam conceitos. E aí, qual seria a orientação minha? Procura sempre se pautar nas palavras que estão lá no livro dos médios. Ou então, se você encontrar em algum que é conceituado na literatura espírita, André Luiz, por exemplo. Aí, qual é o conceito que André Luiz dá para a incorporação? Entendeu o conceito, né? Então, a gente só precisa ter cuidado da palavra com o conceito, né? Em que sentido ele quis explicar aquilo ali. É só porque, às vezes, pode confundir, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo só para ficar claro. A gente está falando de corporação. Ela pode ter vários conceitos diferentes, porque vai depender do conceito que aquela palavra foi aplicada. Então, sempre se ligar a isso. A palavra e qual é o contexto. Significa que tipo de faculdade, né? Para não ficar muito genérico. É isso. Vocês resolveram comentar no finalzinho do estudo, né? No finalzinho, agora que acabou o tempo, o pessoal ficou animado. Aí vou colocar isso só na tela, né, para ver, mas infelizmente a gente pode deixar na. Tem a Umbanda trabalho. Agora, assim, às vezes a policial orienta isso, é complicado às vezes de falar de outra religião, porque eles têm um corpo teórico deles também. Hoje em dia tem a literatura bandista que é vasta, e aí, de repente, a gente está falando aqui às vezes, de outra religião, e isso às vezes pode causar uma certa polêmica. Então a gente orienta dentro do nosso meio, né, espírita, e também aquilo que possa ser aplicável a outra religião, mas cada uma tem o seu corpo teórico, né? Então é isso, gente. Seria complemento no espírita. Agora está chegando o finalzinho, a gente está por 2 minutinhos, e aí a gente vai fazer a prece final. Lembrando, né, se tiver qualquer dúvida aqui, a gente pode estar debatendo durante a semana lá no grupo do WhatsApp, né? Só colocar lá e se tiver qualquer dúvida, comentário, a gente pode continuar o estudo lá. Então a gente vai encaminhar aqui a nossa prece final, né? Agradecendo aí a Deus por essa oportunidade. A prece final ficou aqui comigo. Sou o Joe. Vou fazer a prece final, gente, para a gente agradecer aqui. Agradecendo primeiramente a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em teu nome, aprendendo a doutrina espírita, aprendendo esses ensinamentos que são valiosos para a aplicação, para a nossa vivência no dia a dia, no nosso cuidado com nós mesmos, na nossa relação com a vida, a relação social com o próximo, com os familiares. Então sabemos que tudo isso que a gente aprende junto, em conjunto, nos auxilia bastante. E o mais importante é que a gente possa vivenciar. Então, agradecendo essa oportunidade que a gente está tendo aqui e que possamos fazer merecedores, procurando aplicar, procurando agradecer aos nossos guias, nossos anjos da guarda, protetores que nos orientam, estão sempre conosco quando estamos empenhados no bem, aos guias que organizam o estudo pelo mundo espiritual, e que possamos continuar aprendendo, se possível, daqui a pouco, na hora da emancipação parcial, que estaremos aprendendo durante o momento do sono, na erraticidade, que possamos continuar aprendendo para nos despertar, que possamos estar revigorados e animados a mais uma caminhada aqui enquanto estamos encarnados. Aproveitar esse tempo, que possamos ser instrumentos da paz, da instauração no bem nesse momento do mundo de transição, que possamos ser semeadores da luz,
ser mensageiros do otimismo, da boa nova, e que isso possa ser feito tanto em nosso exemplo prático, quanto naquilo que a gente fala, naquilo que a gente esclarece e naquilo que a gente pensa e sente. Cuidar do nosso pensamento, das nossas emoções e também sempre vigiar o nosso pensamento e nossas ações. E assim, nesse momento tumultuado que é de transição que nós sabemos, onde estamos enfrentando pandemia, conflitos de ideias, radicalismo, mas o importante é aquilo que a gente aprende, que a gente possa aplicar e sermos esses mensageiros da luz, sempre carregando a palavra do otimismo e da esperança. E assim dando por encerrado mais uma reunião em teu nome, que assim seja. Boa noite, gente. Boa semana para vocês.